O ano era de 1960. Um homem ousou sonhar com um Congo livre. Seu nome era Patrice Lumumba, líder, visionário, mártir. Esta é a história de um herói que desafiou o colonialismo e pagou com a sua vida o preço final. Este vídeo surge na sequência de um outro vídeo que já fizemos aqui no canal, onde falamos sobre a história de Mobutu Sese Seko. Pode conferir no cartão acima. Se gosta de curiosidades e conteúdos dessa natureza, já deixa um like no vídeo, inscreva-te no canal, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. Nascimento e juventude. Nascido aos 2 de julho de 1925, em Onalua, na província de Kasai, no então Congo belga, atual República Democrática do Congo. Seu nome de batismo era Elias Okit Tassombo, filho de pais camponeses que eram membros do grupo étnico Batetela, e cresceu com mais 4 irmãos em Onalua, numa época em que o país se encontrava sob o domínio colonial belga. Filho de camponeses, Elias recebeu uma educação baseada em valores comunais e humanistas próprios das aldeias e vilas em África. Frequentou uma escola missionária católica e, aos 13 anos, ingressou numa escola protestante dirigida por missionários suecos da Igreja Metodista, onde tomou contato com os valores cristãos coloniais. Apesar do sistema de educação colonial ser precário para os nativos, cujo objetivo era apenas criar operários em vez de uma mão de obra qualificada. Depois de concluir seus estudos básicos, Lumumba deixou a zona rural de Sankuru aos 18 anos e conseguiu um emprego na companhia CIMAF, na cidade de Kindu. Admirado por seus patrões brancos, o jovem Lumumba ganhou um certificado de imatriculação, um documento que permitia a nativos frequentar círculos europeus e desfrutar de certos privilégios. Os nativos que recebiam a educação ocidental e atingiam um certo nível social, como o caso de Lumumba, eram chamados de assimilados nas colônias portuguesas e evolué nas colônias francesas e belgas. Este facto permitiu que várias portas se abrissem para Lumumba, que começou a escrever ensaios e poemas que foram publicados em jornais locais. Mais tarde, Lumumba mudou-se para Stanleyville, atual Kisangani, onde trabalhou como empregado dos serviços de correios por vários anos. Devido aos seus serviços, em 1954, a administração colonial concedeu a Lumumba um documento que equivalia a uma cidadania belga aos nativos. No ano seguinte, isto é, em 1955, Lumumba iniciou suas atividades políticas ao se tornar presidente de um sindicato regional puramente de funcionários públicos nativos do então Congo belga, que não era afiliado a uma das duas federações sindicais belgas existentes na altura, que era a socialista e a católica. Ele também se filiou ao Partido Liberal da Bélgica. Em 1956, Lumumba foi convidado com os outros colegas para uma visita de cunho acadêmico à Bélgica, sob os auspícios do ministro das colônias, mas, em seu retorno, ele foi preso sob a acusação de fraudar o sistema dos correios colonial. Sentenciado a 2 anos de cadeia, sua pena foi convertida em 12 meses após várias reduções. Depois de cumprir a pena de prisão, Lumumba tornou-se ainda mais ativo na política. Ele mudou-se em 1957 para Leopoldville, capital do Congo belga, atual Kinshasa, onde conseguiu um trabalho na cervejaria Bracongo. Apesar de não ter feito ensino superior, Lumumba foi um intelectual autodidata e dedicado à extensa leitura da história mundial e do pensamento político. Assim, a sua própria experiência do contexto em que vivia, onde funcionavam práticas estratégicas e opressivas dos colonos belgas. Com essa experiência, ele lançou em outubro de 1958, juntamente com outros dirigentes colegas nativos, o Movimento Nacional Congolês, o primeiro partido político nativo, e participou em dezembro na primeira Conferência Pan-Africana dos Povos, realizada em Accra, capital do Ghana, organizado por Kwame Nkrumah, onde se encontrou com lideranças nacionalistas de todo o continente africano. Abrir aqui um parênteses para dizer que Kwame Nkrumah foi um dos pais do panafricanismo. Se quiser saber mais sobre ele,
É só deixar ali nos comentários que faremos um vídeo específico a falar sobre Nkrumah. Inspirado pelos ideais do panafricanismo, a sua visão, o seu vocabulário assumiram um teor de nacionalismo militante, optando pela ideologia anticolonial do neutralismo positivo e defendendo a unidade nacional entre diferentes etnias que compunham o Congo e da libertação do domínio belga. O movimento de Lumumba, aos poucos, foi causando desconforto para os colonialistas belgas, que buscaram dividir e instigar rivalidades étnicas entre os seus apoiantes, sempre na ótica de William Lynch: dividir para melhor reinar. No início de 1959, começou uma onda de protestos em Leopoldville, atual Kinshasa. Fez com que o governo colonial anunciasse eleições locais e um plano de 5 anos para a transição para a independência. O gesto foi visto pelo MNC como uma tentativa dos belgas ganharem tempo para infiltrar políticos fantoches antes de uma retirada oficial. E o movimento nacionalista anunciou o boicote às mesmas eleições. As manifestações continuaram sob liderança de Lumumba através da desobediência civil, apelando à independência imediata do país. Estas manifestações levaram novamente Lumumba à cadeia, desta vez em 30 de outubro de 1959, numa manifestação que foram mortos mais de 30 manifestantes. Depois da prisão de Lumumba, o MNC resolveu mudar de estratégia de luta. Concorreu nas eleições locais e obteve uma vitória esmagadora em Stanleyville, atual Kisangani, com 90% dos votos. Independência e discurso histórico. Em janeiro de 1960, o governo belga convocou uma conferência em Bruxelas com todos os partidos nativos do Congo, com o objetivo de discutir a transição política, mas o MNC recusou-se a participar da conferência com o fundamento de que Lumumba continuava preso e não faria qualquer sentido participar dessa conferência sem ele. O governo belga cedeu à pressão e retirou Lumumba da cadeia diretamente para o avião que o levaria a Bruxelas para participar da conferência. Com a presença de Lumumba, a conferência aconteceu e foram assinados os protocolos que detalhavam a transição do poder para um governo nativo. Com as eleições marcadas para maio de 1960 e a proclamação da independência ficou agendada para o dia 30 de junho do mesmo ano. Porém, um ano antes da independência nacional, o partido de Lumumba, o MNC, sofreu uma fragmentação motivada por disputas ideológicas entre a ala nacionalista radical lumumbista e a ala federalista, com a maioria do partido continuando sob o comando de Lumumba, enquanto o grupo minoritário do partido foi liderado por Albert Kalonji. Nas eleições parlamentares marcadas para maio de 1960, a ala do MNC liderada por Lumumba foi o vencedor das primeiras eleições no país, mas não obteve uma maioria. Por esta razão, teve de formar coalizão para constituir governo. Esta coalizão foi feita pelos seguintes partidos: Partido da Solidariedade Africana, o Centro de Reagrupamento Africano e a Associação dos Bakongos para a Unificação, a Conservação e o Desenvolvimento da Língua Congo, a BACO, além de outros grupos políticos menores. Lumumba foi confirmado como primeiro-ministro. Enquanto isso, o Senado e a Assembleia Nacional elegeram Joseph Kasavubu, do partido ABACO, para o cargo de presidente do país. Em 1960, o Congo conquistou a independência. Como primeiro-ministro, Lumumba fez um discurso que ecoou pelo mundo. Poucos dias depois da conquista da independência, Lumumba enfrentou diversas rebeliões dentro do país e uma declaração de independência da então província de Katanga, conduzida pelo rival político Moïse Tshombe, com o apoio de empresas de exploração de minas e pelo governo belga. Esta rebelião fez com que o governo recém-formado se aproximasse da União Soviética, que enviou alimentos, remédios e também armamentos para combater a rebelião. Por outro lado, os Estados Unidos, a França e a Bélgica começaram a articular a deposição de Lumumba. O presidente Joseph Kasavubu dissolveu o governo de Lumumba apenas 3 meses depois de assumir o poder. Porém, Lumumba contestou a legalidade das ações do então presidente e, em retaliação, depôs o presidente e conquistou o voto de confiança do Senado de Kinshasa. Com a crise política instalada,
abriu-se espaço para que um tal de Joseph Mobutu liderasse um golpe de Estado em setembro, apoiado pelos Estados Unidos, França e Bélgica. Depois Lumumba. Na altura dos factos, Mobutu era o chefe de Estado-Maior do exército congolês, mas anteriormente desempenhou vários outros cargos políticos apadrinhado por Lumumba. Mobutu se tornaria numa figura incontornável da história deste país. E já foi retratada aqui no canal, basta dar uma olhada aí nos nossos vídeos que vai achar. Queda, prisão e assassinato. Depois do golpe de Estado, Lumumba foi mantido em prisão domiciliar e vigiado por tropas aliadas a Joseph Mobutu e por tropas das Nações Unidas. Lumumba tentou fugir da residência em direção a Stanleyville, mas terminou capturado na fuga de dezembro de 1960. Depois da captura, Lumumba foi levado inicialmente para um campo militar em Tislyville, atual Mbanza-Nkungu, apesar de haverem vários apelos internacionais para que ele fosse libertado. Em 17 de janeiro de 1961, Lumumba e mais 2 companheiros seus, no caso Joseph Okito e Maurice Mpolo, foram levados à força para Elizabethville, hoje Lubumbashi, onde foram entregues ao regime secessionista liderado por Moïse Tshombe e por tropas belgas. Em Elizabethville, Lumumba e seus companheiros foram brutalmente espancados e por fim levados ao campo de fuzilamento, onde foram mortos por um pelotão de fuzilamento e os seus corpos nunca foram encontrados. O regime catanguês reteve a notícia da morte de Lumumba por mais de um mês e, quando tornaram a notícia pública, eles alegaram que Lumumba tentou escapar da sua custódia e que havia sido morto por populares dos vilarejos onde Lumumba supostamente refugiou-se. A notícia sobre a morte de Lumumba espalhou-se rapidamente pelo país. A versão apresentada pelo governo foi rapidamente questionada e contestada, porém, apenas décadas depois, a verdade seria divulgada. No ano de 2000, um ex-policial belga, Gerard Soet, confessou à agência France Presse a sua participação na execução de Lumumba e afirmou que os corpos do líder anticolonial e dos seus colaboradores foram dissolvidos em ácido. Não restou quase nada. Apenas alguns dentes e outras partes que não ficaram completamente dissolvidas foram queimadas, acrescentou Soet. Faleceu pouco depois do seu depoimento. O ex-agente guardou um dos dentes que permaneceu durante anos na posse da sua família na Bélgica como um troféu. A verdade sobre a morte de Lumumba causou um escândalo e comoção, não só no país, mas no continente todo, tanto que vários governos na altura manifestaram repulsa pelo ato e endereçaram sentimentos de pesar às famílias com foco para a família de Lumumba. Legado de Lumumba. No início dos anos 2000, após a publicação do livro O Assassinato de Lumumba por Ludo de Witt, em 1999, a Bélgica criou uma comissão parlamentar que apontou que o governo belga teve uma parcela de culpa e responsabilidade moral nos eventos que desencadearam a morte do líder político. O governo belga pediu desculpas parciais para a família de Lumumba e para o povo da República Democrática do Congo. Lumumba tornou-se um símbolo de resistência contra o neocolonialismo e é visto como um mártir do panafricanismo. Sua visão de um Congo unido e soberano inspira gerações. Em 2002, a Bélgica pediu desculpas por seu papel em sua morte. Hoje, o lumumbismo vive em todos os que lutam por justiça e liberdade na República Democrática do Congo. Em 2007, documentos secretos tornados públicos revelam que a CIA também tinha planos para assassinar Lumumba sem a utilização de força física. Depois de 53 anos do assassinato, o governo dos Estados Unidos reconheceu que o país se envolveu tanto na destituição política como na morte do líder congolês. Em 2013, também foi revelada a participação do Reino Unido na trama para derrubar Lumumba. E, em 2022, o procurador belga Frédéric Van Leu entregou aos familiares de Lumumba uma pequena caixa azul que continha um dente. Era tudo o que restou do assassinato de Lumumba. A entrega foi feita numa cerimônia transmitida pela televisão. Até hoje, Lumumba inspira movimentos de justiça social em África e além, com livros como Congo, My Country, escrito por ele, e um lumumbismo que continua vivo na República Democrática do Congo.
Apesar de ter sido silenciado, a voz de Patrice Lumumba ainda ressoa. Ele nos lembra que a luta por liberdade nunca acaba. Uma mostra disso foi a homenagem feita recentemente na última edição do Campeonato Africano das Nações, onde um adepto fantasiou-se com os trajes parecidos ao que Lumumba usava e que se tornou viral nas redes, como podem ver. Terminamos o vídeo com as seguintes palavras do próprio Lumumba: a história um dia terá sua palavra, mas não será a história escrita em Bruxelas, Paris ou Washington. Será a nossa história. Fechar aspas. Patrice Lumumba, 1925-1961. O vídeo de hoje fica por aqui. Se gostou, deixa um like no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. Fique ligado aqui no canal para mais histórias como essas. Até o próximo vídeo, um forte abraço e estamos juntos.